Boa noite. Meu nome é Adam e hoje trago para vocês 7 relatos que vão mexer com a sua cabeça. O quarto é especialmente perturbador e tem um final que vai te deixar pensando por dias. Pronto? Vamos começar. Boa noite, Adam. Meu nome é Ricardo e trabalho como motorista de aplicativo há quase 3 anos. Dirijo principalmente à noite porque o pagamento é melhor e o trânsito é mais tranquilo. O que vou contar aconteceu na madrugada de uma terça-feira, por volta das 3h15 da manhã, e até hoje não consigo explicar. Eu estava na região central da cidade quando recebi uma solicitação de corrida. O trajeto era longo, quase 40 quilômetros, saindo da cidade e indo em direção a uma área mais rural. A tarifa estava boa, então aceitei na hora. O nome do passageiro era Miguel, 5 estrelas de avaliação, mais de 200 viagens. Parecia confiável. Cheguei no ponto de embarque em menos de 5 minutos. Era uma rua residencial, bem iluminada, com algumas casas ainda com luzes acesas. Parei exatamente no local indicado pelo GPS. Segundos depois, ouvi a porta traseira abrindo. Senti o carro balançar levemente quando alguém entrou e a porta se fechou. Olhei pelo retrovisor para cumprimentar o passageiro, como sempre faço, e disse: "Boa noite, Miguel, tudo certo?" O que vi me gelou. O banco traseiro estava completamente vazio. Pisquei várias vezes, ajustei o retrovisor, até virei o pescoço para olhar diretamente. Não havia ninguém, mas o aplicativo mostrava que o passageiro tinha entrado no carro. A viagem tinha iniciado automaticamente. Senti um calafrio subir pela espinha. Pensei em cancelar a corrida, mas algo me impediu. Talvez curiosidade, talvez medo de parecer louco. Então ouvi uma voz baixa e tranquila vindo do banco de trás. "Pode seguir, por favor. Estou com pressa." Meu coração disparou. Olhei de novo pelo retrovisor. Nada. O banco continuava vazio, mas a voz era real. Não era minha imaginação. Com as mãos tremendo, iniciei a viagem e comecei a dirigir. Durante todo o trajeto, o silêncio era absoluto. Eu tentava me concentrar na estrada, mas não conseguia parar de olhar para o retrovisor a cada poucos segundos. O banco permanecia vazio. Depois de uns 20 minutos, a voz voltou. "Está tudo bem, Ricardo. Não precisa ter medo." Como ele sabia meu nome? Claro, estava no aplicativo, mas a forma como disse me arrepiou. Tentei responder, mas minha garganta estava seca. Apenas balancei a cabeça e continuei dirigindo. O GPS me levou por uma estrada secundária, cada vez mais deserta. Não havia casas, nem postos, nem outros carros. Apenas árvores dos 2 lados e a linha amarela no meio do asfalto. Quando faltavam cerca de 3 quilômetros para o destino, vi um portão de ferro enferrujado à frente. Atrás dele, lápides e cruzes inclinadas. Era um cemitério antigo, aparentemente abandonado. O aplicativo indicava que o destino final era exatamente ali, em frente ao portão. Parei o carro, respirei fundo e perguntei: "É aqui?" Não houve resposta. O silêncio voltou. Olhei pelo retrovisor mais uma vez. Nada, mas então senti o carro balançar de leve, como se alguém estivesse saindo. A porta traseira abriu sozinha e fechou com um clique suave. O aplicativo emitiu o som de finalização da viagem. A corrida foi encerrada automaticamente. E então apareceu na tela: "Miguel avaliou você com 5 estrelas. Obrigado." Saí dali em alta velocidade, com o coração quase saindo pela boca. No dia seguinte, quando estava mais calmo, resolvi ouvir a gravação de áudio da viagem. O aplicativo grava automaticamente por segurança. Coloquei os fones de ouvido e apertei play. Ouvi o barulho da porta abrindo, o carro balançando e então a voz: "Pode seguir, por favor. Estou com pressa." Era a mesma voz que ouvi naquela noite. Real. Gravada. Minutos depois, a segunda frase: "Está tudo bem, Ricardo. Não precisa ter medo." Até hoje, cada vez que aceito uma corrida de madrugada,
Olho para o banco traseiro com mais atenção do que deveria. E sempre que passo perto daquele cemitério, acelero sem nem pensar duas vezes. Antes de continuarmos, se você chegou até aqui, deixe seu like. Ele faz muita diferença e me ajuda a continuar trazendo esses relatos. Bem, vamos ao próximo. Boa noite, Adam. Meu nome é Camila, tenho 34 anos e sou casada com Marcelo há quase 8 anos. Sempre tivemos um relacionamento tranquilo, cheio de pequenos rituais e cumplicidades que só casais que se conhecem profundamente conseguem desenvolver. Mas o que aconteceu há 6 meses destruiu completamente a minha percepção de realidade. Marcelo sempre foi apaixonado por trilhas e acampamentos. Todo ano, ele separava uma semana para fazer uma expedição mais longa, geralmente sozinho, para desconectar do trabalho e da rotina. Em maio deste ano, ele planejou uma trilha de 5 dias em uma floresta nacional, a cerca de 200 quilômetros da nossa cidade. Era um local conhecido, com infraestrutura mínima, mas seguro. Ele já tinha ido lá antes. Na manhã de uma segunda-feira, ele partiu. Me mandou uma mensagem ao chegar na entrada da floresta por volta das 10 horas, dizendo que estava tudo certo e que me ligaria quando voltasse, já que não haveria sinal de celular na maior parte do trajeto. Eu disse que o amava e pedi para ele tomar cuidado. Ele respondeu com um emoji de coração. Essa foi a última mensagem que recebi do Marcelo que eu conhecia. Ele deveria voltar na sexta-feira à tarde. Quando chegou o sábado de manhã e ele não deu notícias, comecei a ficar preocupada. Liguei para a administração da floresta, que enviou uma equipe de busca. No domingo, a polícia militar e o corpo de bombeiros se juntaram às buscas. Helicópteros, cães farejadores, voluntários. Nada, nenhum sinal dele. Passei 6 dias em agonia absoluta. Não dormia, não comia direito, apenas esperava notícias. Na quinta-feira seguinte, recebi uma ligação da administração da floresta. Marcelo tinha sido encontrado, vivo, andando pela entrada principal da reserva, como se estivesse apenas encerrando a trilha normalmente. Corri para buscá-lo. Quando o vi, meu coração se encheu de alívio. Ele estava ali, de pé, com a mochila nas costas, aparentemente bem, sem ferimentos visíveis, sem sinais de desidratação ou desnutrição. Abracei ele com força, chorando, e ele retribuiu o abraço, mas de uma forma estranha, mecânica, como se estivesse imitando o gesto. No caminho para casa, tentei conversar. Perguntei o que tinha acontecido, onde ele esteve, por que não conseguiram encontrá-lo. Ele respondeu de forma vaga. Me perdi, mas encontrei o caminho de volta. A voz era a dele, mas o tom era diferente, mais neutro, sem a cadência característica que eu conhecia tão bem. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas estranhas. Marcelo sempre teve o hábito de assoviar enquanto cozinhava. Ele não assoviou mais. Ele sempre bebia café puro, sem açúcar. Agora colocava 3 colheres. Ele era destro. Agora escrevia e segurava os talheres com a mão esquerda. Confrontei ele sobre essas mudanças. Ele simplesmente sorriu e disse: "As pessoas mudam, Camila. Talvez a experiência na floresta tenha me transformado." Mas não era só isso. Ele não se lembrava de músicas que costumávamos ouvir juntos. Não reconhecia fotos de viagens que fizemos. Quando perguntei sobre a nossa lua de mel em Gramado, ele me olhou confuso e disse: "Fomos para a praia, não fomos?" A gota d'água foi quando percebi que ele evitava espelhos. Sempre desviava o olhar quando passava por um. Certo dia, perguntei diretamente: "Por que você não se olha no espelho?" Ele ficou pálido e respondeu, quase em um sussurro: "Porque não gosto do que vejo." Insisti para que ele fizesse exames médicos, ressonância, tomografia, exames neurológicos, tudo normal. Por desespero, pedi um teste de DNA.
Parece loucura, eu sei, mas precisava ter certeza. O resultado veio 2 semanas depois. Compatibilidade de 99,9%. Era ele. Biologicamente era Marcelo, mas eu sabia que não era. Uma noite, acordei por volta das 3 da manhã e percebi que ele não estava na cama. Levantei e o encontrei parado na sala, no escuro, olhando pela janela. Perguntei o que estava fazendo. Ele virou o rosto lentamente para mim e disse, com uma frieza que nunca tinha ouvido na voz dele, tentando lembrar como é ser humano. Senti meu sangue gelar. O que você quer dizer com isso? Ele não respondeu. Apenas voltou a olhar pela janela. Desde então, durmo pouco. Observo cada movimento dele, cada palavra, cada gesto. Ele continua cumprindo sua rotina. Vai trabalhar, volta para casa, janta comigo, assiste televisão. Mas é como se estivesse representando um papel, seguindo um roteiro de como um marido deveria agir. Pesquisei casos semelhantes, li sobre a síndrome de Capgras, sobre traumas pós-desaparecimento, sobre dissociação. Mas nada explica completamente. Nada explica a sensação visceral que tenho de que a pessoa dormindo ao meu lado não é o homem com quem me casei. O pior é que ninguém mais percebe. Nossos amigos, nossa família, todos dizem que ele está normal. Apenas um pouco mais quieto, mais reservado, o que seria compreensível depois de um trauma. Mas eu sei, eu conheço cada detalhe dele. E o homem que voltou daquela floresta não é Marcelo. Ainda não sei o que fazer. Não posso provar nada. Não posso denunciar nada. Apenas convivo dia após dia com a certeza de que perdi meu marido naquela floresta. E algo ou alguém tomou o lugar dele. Às vezes, quando ele acha que não estou olhando, percebo que ele me observa. Com uma curiosidade estranha, como se estivesse estudando, aprendendo, e eu me pergunto, quanto tempo até que ele aprenda completamente? E quando isso acontecer, o que ele fará comigo? Meu nome é Bruno, tenho 23 anos e trabalho como entregador de delivery há cerca de 2 anos. É um trabalho cansativo, mas me dá certa liberdade e me ajuda a pagar a faculdade. O que vou contar aconteceu há 3 semanas e me fez questionar se algumas entregas não deveriam simplesmente ser canceladas. Era uma noite de quinta-feira, por volta das 22h30. Eu estava na região comercial da cidade, que a essa hora já estava praticamente deserta. Recebi um pedido de uma lanchonete, um hambúrguer, batata frita e refrigerante. Valor total, R$ 38. Nada demais. O endereço de entrega era um prédio comercial que eu conhecia de vista. Tinha passado por ali várias vezes, mas nunca tinha entregado nada lá. Peguei o pedido e segui para o local. Quando cheguei, notei que o prédio parecia abandonado. Havia tapumes na entrada, sinais de reforma, janelas quebradas. Pensei que pudesse ser algum erro no sistema. Liguei para o número do cliente. Uma mulher atendeu e disse: "Pode subir, é o apartamento 404, no 4º andar. A porta está aberta." Achei estranho, mas não quis discutir. Às vezes, os aplicativos cadastram endereços antigos. Empurrei a porta principal, que cedeu facilmente, e entrei. O saguão estava escuro, coberto de poeira, com entulhos espalhados. A luz do meu celular era a única iluminação. Encontrei a escada e comecei a subir. O prédio tinha aquele cheiro característico de lugar fechado há muito tempo. Mofo, umidade, algo desagradável. Cada passo meu ecoava pelas paredes vazias. Quando cheguei ao 4º andar, vi uma porta entreaberta no fim do corredor. Uma luz fraca vinha de dentro. Caminhei até lá, o coração começando a acelerar sem motivo aparente. Empurrei a porta devagar e chamei: "Entrega!" Ninguém respondeu. A luz vinha de uma vela acesa no chão, próxima à parede. O apartamento estava completamente vazio. Sem móveis, sem nada.
Apenas aquela vela e ao lado dela o valor exato da entrega em dinheiro. R$ 38. Peguei o dinheiro e deixei o pedido no chão, como a cliente havia instruído pelo telefone. Algo naquela situação estava profundamente errado, mas eu só queria sair dali o mais rápido possível. Desci correndo as escadas e saí do prédio sem olhar para trás. No dia seguinte, por curiosidade e um certo desconforto que não me abandonava, decidi pesquisar sobre o prédio. Encontrei notícias de 3 anos atrás. Em dezembro de 2019, um incêndio devastou o 4º andar do edifício. 3 pessoas morreram. Entre elas, uma mulher de 32 anos chamada Helena. Cliquei na reportagem e vi a foto dela. Meu sangue gelou. Era o mesmo rosto do perfil que tinha feito o pedido no aplicativo. Voltei ao histórico de entregas. O pedido não estava mais lá. Simplesmente desapareceu do sistema, como se nunca tivesse existido. Liguei para a lanchonete para confirmar. O atendente disse que não havia registro de nenhum pedido para aquele endereço naquela noite. Mas eu tinha o dinheiro. R$ 38 que peguei do chão daquele apartamento vazio. Guardei as notas em uma caixa. Não consigo gastar. Toda vez que olho para elas, lembro da vela acesa, do apartamento silencioso, da voz no telefone dizendo: "A porta está aberta". Desde então, sempre que recebo um pedido para a região comercial à noite, meu estômago se aperta. E eu me pergunto, quantas outras entregas que faço não são para pessoas vivas? Meu nome é Daniel, tenho 31 anos e trabalho como professor de história em uma escola pública. Sempre levei uma vida simples e tranquila, até que há 8 meses recebi a notícia de que meu avô paterno, Sebastião, havia falecido. Eu mal o conhecia. Ele vivia isolado em uma fazenda no interior e meu pai tinha se afastado dele ainda jovem por motivos que nunca foram totalmente esclarecidos. O que vou contar agora é sobre a herança que recebi e o preço que estou pagando por ela. A notícia da morte veio através de um advogado. Meu avô tinha deixado um testamento e eu era o único herdeiro. A propriedade consistia em uma fazenda de aproximadamente 50 hectares, uma casa-sede e algumas construções anexas. Fiquei surpreso, mas também curioso. Meu pai se recusou a ir comigo quando decidi visitar o local. Apenas disse, com um tom sombrio: "Aquele homem não era quem você pensa que era. Se eu fosse você, recusaria a herança." Ignorei o aviso. Achei que era apenas ressentimento antigo. Peguei a estrada em uma manhã de sábado e dirigi por quase 4 horas até chegar à fazenda. O lugar era isolado, cercado por mata densa, com uma estrada de terra que serpenteava por quilômetros. A casa era grande, antiga, com paredes de pedra e janelas de madeira descascada. Havia um portão de ferro com o nome Fazenda São Sebastião, gravado em letras góticas. Dentro da casa, encontrei móveis cobertos por lençóis brancos, retratos antigos nas paredes e um silêncio pesado que parecia ter substância própria. Comecei a explorar. Na sala principal, havia uma estante com livros sobre ervas medicinais, rituais populares, tratamentos alternativos. Meu avô tinha fama de curandeiro na região, segundo o advogado. As pessoas vinham de longe para que ele tratasse doenças que a medicina convencional não resolvia. No 2º andar, encontrei o escritório dele. Uma mesa de madeira maciça, papéis espalhados e várias gavetas trancadas. Forcei uma delas e encontrei um diário. A caligrafia era firme, metódica. Comecei a ler. As primeiras páginas descreviam tratamentos comuns: chás para dor de cabeça, ungüentos para feridas, orações para acalmar a mente, nada de alarmante. Mas conforme avançava, o tom mudava. Meu avô detalhava procedimentos especiais para casos mais graves. E esses procedimentos não eram tratamentos, eram experimentos.
Ele descrevia ter feito acordos para curar doenças terminais. Dizia que certos preços precisavam ser pagos e que nem sempre o paciente era quem pagava. Havia listas de nomes, datas, descrições de sintomas e ao lado de cada nome uma anotação. Resolvido, transferido. Senti um peso no estômago. Continuei lendo cada vez mais perturbado. Em uma entrada de 1987, ele escreveu: Dona Aparecida veio com câncer terminal. 3 meses de vida. Fiz o procedimento completo. Ela está curada. O filho desapareceu 2 semanas depois. O equilíbrio foi restaurado. Fechei o diário, as mãos tremendo. O que exatamente meu avô fazia aqui? Explorei o restante da casa. No andar térreo encontrei uma porta que levava ao porão. Estava trancada, mas a chave estava pendurada em um prego na parede, como se estivesse esperando por mim. Desci as escadas de madeira rangentes, iluminando o caminho com a lanterna do celular. O porão era amplo e frio. Havia prateleiras com vidros contendo líquidos escuros, ervas secas e objetos que não consegui identificar. Mas o que me chocou foi o que estava no fundo. Uma mesa de metal manchada, com correias nas laterais. E ao redor dela, caixas. Dezenas de caixas de papelão empilhadas. Abri a primeira. Dentro havia roupas de criança, pequenas, desbotadas, com manchas que pareciam muito antigas. Na segunda caixa, encontrei documentos, certidões de nascimento, fotos, cartas, todas de pessoas diferentes, todas com a mesma anotação anexada: resolvido. Meu coração disparou. Aquelas eram as pessoas que pagaram o preço. Aquelas eram as vidas que meu avô tinha usado para curar outras. Subi correndo, deixei o porão para trás e fui até a casa do caseiro, um senhor de uns 70 anos chamado Norberto, que cuidava da propriedade. Bati na porta com força. Ele abriu, me olhou com uma expressão que misturava pena e medo. Você encontrou o porão, ele disse. Não era uma pergunta. O que meu avô fazia? Gritei. Norberto suspirou e me fez entrar. Serviu-me um copo d'água e começou a falar. Seu avô tinha um dom, mas não era um dom de Deus. Ele fazia pactos. Curava um, mas outro pagava. Sempre foi assim. As pessoas sabiam no fundo. Mas quando você está desesperado, aceita qualquer coisa. Por que você ficou aqui? Perguntei. Porque eu também devo, ele respondeu baixando os olhos. Minha filha estava morrendo. Seu avô a salvou. Minha esposa desapareceu 3 dias depois. Eu sabia o que tinha acontecido e fiquei para pagar minha dívida de outra forma. Saí de lá, atordoado. Voltei para a cidade no mesmo dia, decidido a denunciar tudo. Mas quando cheguei em casa e tentei ligar para a polícia, algo me impediu. Não conseguia discar. Era como se minha mão não obedecesse. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Meu carro teve 3 pneus furados na mesma noite, sem nenhum objeto perfurante próximo. Quebrei o braço ao escorregar em um degrau que subia todos os dias sem problemas. Meu celular começou a receber ligações de números inexistentes e quando atendia, ouvia apenas uma respiração pesada. Voltei à fazenda uma semana depois, decidido a queimar o diário e os documentos. Quando cheguei, Norberto não estava. Encontrei-o 2 dias depois. Ele tinha caído de uma escada de 3 degraus e quebrado o pescoço. Um acidente impossível, segundo a polícia. Tentei vender a fazenda. Coloquei anúncios, contratei corretores. 3 compradores diferentes fizeram propostas. Todos desistiram antes de assinar o contrato. Um deles me disse: tive um sonho. Um homem velho me disse que aquela terra não pode ser vendida, que ela cobra o que é dela. Tentei simplesmente abandonar, não voltar mais. Mas as coisas continuaram. Acidentes, azar, uma sensação constante de ser observado. Voltei ao diário procurando respostas. E então encontrei uma entrada que me fez parar de respirar. Na última página, datada de 1 semana antes de meu nascimento, estava escrito: Daniel nascerá em breve. Ele será o próximo guardião. O ciclo continua.
A dívida passa de geração em geração. Sebastião foi o guardião. Daniel será o próximo. Ele não pode recusar. Ele não pode fugir. A herança não é a terra, é a obrigação. E abaixo, uma lista de nomes. O primeiro era do meu bisavô. O segundo, do meu avô. O terceiro era o meu nome, escrito com a mesma caligrafia firme, décadas antes de eu nascer. Estou escrevendo isso do escritório da fazenda. Voltei há 2 meses e não saí mais. Não porque quero estar aqui, mas porque não consigo sair. Toda vez que tento, algo acontece. Um acidente, uma doença súbita, uma força invisível que me puxa de volta. As pessoas começaram a aparecer, assim como apareciam para meu avô. Doentes, desesperados, dispostos a pagar qualquer preço. E eu descubro, para meu horror, que sei o que fazer. O conhecimento está em mim, como se tivesse sido plantado. Sei os rituais, as palavras, os procedimentos. Recusei os primeiros, mandei embora. Mas eles voltaram. E as coisas pioraram para mim. Dores que não passam. Pesadelos que não terminam quando acordo, a sensação de que estou sendo devorado por dentro. Então aceitei um homem com um tumor. Fiz o que o diário ensinava, e ele se curou. 2 semanas depois, a esposa dele desapareceu. O equilíbrio foi restaurado. Não sei mais quem eu sou. Não sei se ainda sou Daniel, ou se já me tornei outra coisa. O que sei é que a herança que recebi não foi terra, não foi dinheiro, não foi liberdade, foi uma corrente, uma dívida que passa de sangue para sangue, e eu não posso quebrá-la. Se alguém da minha família estiver ouvindo isso, se eu tiver filhos um dia, peço perdão, porque essa maldição não termina comigo, ela nunca termina. A fazenda São Sebastião sempre terá um guardião, e agora esse guardião sou eu. Boa noite, Adam. Meu nome é Fernando, tenho 29 anos e trabalho como fotógrafo profissional há cerca de 5 anos. Tenho meu próprio estúdio, especializado em retratos e ensaios fotográficos. Sempre fui cético em relação a histórias sobrenaturais, mas o que aconteceu nas últimas semanas me fez questionar tudo que acredito. Há 1 mês, comprei um espelho antigo em um brechó. Era uma peça linda, com moldura de madeira entalhada, ideal para usar como elemento de cenário nas minhas sessões. O dono do brechó me vendeu por um preço bem abaixo do mercado. Quando perguntei o motivo, ele simplesmente disse: "Quero me livrar dele logo. Está ocupando espaço." Não questionei. Achei que era apenas uma oportunidade boa. Levei o espelho para o estúdio e o posicionei em um dos cantos, próximo à janela. A luz natural batia nele de forma perfeita, criando reflexos interessantes. No dia seguinte, já tinha uma cliente agendada. Uma jovem de uns 25 anos, chamada Mariana, que queria fotos para um book profissional. A sessão foi tranquila. Mariana era simpática, fácil de fotografar, e as poses fluíam naturalmente. Tirei cerca de 80 fotos. Quando ela foi embora, comecei a revisar o material no computador, selecionando as melhores imagens. Foi então que notei algo estranho. Em uma das fotos, Mariana estava de perfil sorrindo, com o espelho ao fundo. Mas o reflexo dela no espelho não correspondia à pose. Enquanto na foto real ela sorria, no reflexo seu rosto estava sério, quase sombrio. Pisquei várias vezes, ajustei o brilho da tela, ampliei a imagem. Não havia dúvida. O reflexo era diferente. Pensei que fosse um erro de sincronia. Talvez ela tivesse se movido no momento exato do clique. Mas outras fotos tinham a mesma inconsistência. Em uma, ela olhava para a câmera no mundo real, mas no reflexo olhava para baixo. Em outra, ela tinha os braços cruzados, mas no reflexo um dos braços estava estendido, como se estivesse apontando para algo. Fiquei incomodado, mas enviei as fotos para ela, evitando as que tinham o espelho no fundo. Ela adorou.
e nem percebeu nada de errado. 2 dias depois, tive outra sessão, dessa vez, um casal querendo fotos de noivado. Propositalmente, coloquei o espelho na composição de várias fotos. Queria testar se o problema se repetiria. E repetiu. Em todas as fotos onde o espelho aparecia, os reflexos estavam errados. O casal sorria, mas os reflexos mostravam expressões sérias, às vezes até assustadas. Em uma foto específica, o reflexo do noivo estava olhando diretamente para a câmera com uma expressão que só posso descrever como raiva. Não mostrei essas fotos para eles, entreguei apenas as que não tinham o espelho, mas a partir daquele dia comecei a fazer experimentos. Sozinho no estúdio, posicionei a câmera em um tripé e tirei selfies em frente ao espelho. A primeira foto parecia normal. Eu estava de frente, braços ao lado do corpo, expressão neutra. Mas quando ampliei a imagem, percebi que meu reflexo não estava olhando para a câmera. Estava olhando levemente para a esquerda, como se tivesse notado algo fora do quadro. Na segunda foto, o reflexo estava olhando diretamente para mim. Não para a câmera, para mim. E havia algo nos olhos. Uma intensidade, uma presença que não era minha. Decidi investigar a origem do espelho. Voltei ao brechó e perguntei ao dono de onde tinha vindo. Ele hesitou, depois suspirou e me contou. O espelho pertencia a um hospital psiquiátrico que foi desativado há cerca de 10 anos. Quando o prédio foi esvaziado, vários objetos foram leiloados ou doados. Aquele espelho estava em uma das alas de isolamento, onde pacientes mais graves eram mantidos. Senti um arrepio. Perguntei se ele sabia de algo específico sobre o espelho. Ele apenas disse, eu não quis saber, e você também não deveria. Voltei para o estúdio decidido a me livrar do espelho. Peguei uma marreta e com toda a força que tinha, golpeei o vidro. Ele se estilhaçou em dezenas de pedaços. Recolhi os fragmentos e os coloquei em uma caixa de papelão, planejando descartá-los em um aterro no dia seguinte. Mas naquela noite, antes de ir dormir, a curiosidade me venceu. Peguei um dos pedaços maiores e o posicionei contra a parede. Tirei uma foto com o celular. Quando olhei a imagem, quase deixei o telefone cair. No reflexo do fragmento havia um rosto. Não era o meu. Era o rosto de uma mulher de meia idade, com cabelos desgrenhados e olhos arregalados. Ela estava gritando, a boca escancarada, mas sem som. Apaguei a foto imediatamente, mas a imagem ficou gravada na minha mente. Joguei todos os fragmentos em um saco de lixo reforçado e os levei para longe do estúdio. Deixei em uma caçamba de obras a 3 quarteirões de distância. Durante os dias seguintes, tudo parecia ter voltado ao normal. As sessões fotográficas transcorriam sem problemas, os reflexos eram normais e comecei a pensar que tinha me livrado do problema. Até que, há 3 dias, uma cliente me enviou uma mensagem. Ela tinha baixado todas as fotos da sessão e notou algo estranho em uma delas. Anexou a imagem. Era uma foto em que ela estava sozinha, sem o espelho no fundo. Mas no canto esquerdo da foto, refletido na janela ao fundo, havia uma figura. A mesma mulher de meia idade, o mesmo rosto atormentado. Desde então, tenho evitado tirar fotos. Tenho evitado olhar para qualquer superfície refletiva, porque percebi que não importa onde eu esteja, ela está lá, observando, esperando, se aproximando a cada dia. Não sei o que ela quer, não sei quem ela era, mas sei que quebrar o espelho não resolveu nada, apenas a libertou. Meu nome é Juliana, tenho 26 anos e trabalho como caixa em uma agência bancária há 4 anos. É um trabalho que exige atenção e paciência, mas nunca imaginei que um dia minha atenção salvaria a vida de alguém. O que vou contar aconteceu há 2 semanas, em uma sexta-feira que começou como qualquer outra. Era final do expediente, por volta das 16h45.
A agência estava quase vazia, apenas mais 2 colegas finalizando atendimentos. Eu estava organizando meu caixa para o fechamento quando uma mulher entrou. Ela parecia ter uns 40 anos, cabelos presos em um coque, roupa social. Mas o rosto estava tenso, os olhos inquietos. Ela se aproximou do meu guichê com passos apressados e disse, com a voz ligeiramente trêmula: "Boa tarde, preciso fazer um saque. R$ 4.000, por favor." Pedi seus documentos e comecei a processar a transação. Enquanto digitava, ela colocou uma caneta e um pedaço de papel sobre o balcão, como se fosse apenas se apoiar. Mas então, sem olhar diretamente para mim, ela começou a escrever algo. Escrevia rápido, com a mão tremendo levemente, e empurrou o papel na minha direção, mantendo a expressão neutra, como se estivesse apenas esperando. Olhei para o papel. A mensagem estava escrita em letras irregulares, mas legíveis. 3 homens lá fora. Carro cinza. Me seguindo há 3 dias. Vão me sequestrar. Finjo que é saque normal. Por favor, ajude. Meu coração disparou, mas forcei-me a manter a calma. Olhei para ela, que mantinha os olhos fixos no balcão. Assenti discretamente e continuei processando o saque, como se nada estivesse acontecendo. Com uma das mãos, digitei. Com a outra, apertei o botão de emergência escondido sob o balcão, acionando o sistema de segurança. Segundos depois, o gerente apareceu, seguido por 2 seguranças. Sussurrei rapidamente para o gerente, que leu o bilhete e imediatamente pegou o telefone para ligar para a polícia. Tudo isso enquanto eu finalizava o saque, tentando manter a fachada de normalidade. Contei as notas lentamente, ganhando tempo. A mulher agradeceu, pegou o dinheiro e o bilhete que ela mesma amassou e colocou no bolso. Eu disse em um tom casual: "Tenha um bom dia, senhora. Volte sempre." Ela apenas acenou e caminhou em direção à saída. Os seguranças já estavam posicionados. Um deles saiu discretamente pela porta lateral para ter uma visão da rua. O outro ficou próximo à entrada principal. A polícia foi avisada de que estava a caminho, mas ainda levaria alguns minutos. A mulher empurrou a porta de vidro e saiu. Pela câmera de segurança que estava transmitindo em um monitor próximo, vimos o que aconteceu em seguida. 3 homens se aproximaram dela assim que pisou na calçada. Um deles segurou o braço dela, outro se posicionou atrás, e o terceiro apontou para um carro cinza estacionado a poucos metros. Foi quando os seguranças agiram. Saíram rapidamente, gritando para que os homens se afastassem. 2 deles tentaram correr, mas a polícia chegou naquele momento exato, bloqueando a rua com 2 viaturas. Os 3 foram detidos em menos de 3 minutos. A mulher voltou para dentro da agência, tremendo, em prantos. Sentamos com ela em uma sala reservada. Entre soluços, ela nos contou toda a história. Seu nome era Patrícia. Os homens a seguiam havia 5 dias. Sabiam onde ela morava, onde trabalhava, qual rota fazia todos os dias. Sabiam que ela sacava dinheiro toda sexta-feira para pagar fornecedores da sua pequena empresa. Eles tinham um dossiê completo sobre ela. Quando a polícia revistou o carro, encontraram fotos de Patrícia, anotações sobre sua rotina, um mapa com os trajetos que ela fazia e até informações sobre sua família. Estavam planejando o sequestro há semanas. Patrícia me abraçou com força, chorando, e disse: "Você salvou minha vida. Se eu tivesse saído daquele banco sozinha, eles teriam me levado. Eu não voltaria para casa." Os 3 homens foram presos. Descobriu-se que faziam parte de uma quadrilha especializada em sequestros relâmpago de pequenos empresários. Já tinham várias vítimas anteriores. Algumas que pagaram resgates, outras que nunca foram encontradas. Desde aquele dia, não consigo parar de pensar.
E se eu não tivesse prestado atenção ao bilhete? E se eu tivesse ignorado, achando que era algum tipo de brincadeira? E se eu tivesse simplesmente processado o saque e deixado ela ir embora? 3 minutos. Foi o tempo entre ela escrever aquele bilhete e a polícia chegar. 3 minutos que fizeram a diferença entre ela voltar para casa ou desaparecer para sempre. Agora, sempre que atendo alguém no caixa, olho nos olhos da pessoa. Presto atenção aos detalhes, porque aprendi que às vezes um pedido de ajuda não vem em forma de grito, vem em um bilhete silencioso, escrito por mãos trêmulas, enquanto predadores esperam do lado de fora. Boa noite, Adam. Meu nome é Tiago, tenho 27 anos e trabalho como técnico de telefonia em uma central de telecomunicações. Minha função é manter servidores ativos, resolver problemas de rede e, ocasionalmente, recuperar dados de linhas antigas quando há solicitações judiciais. O que vou contar aconteceu há 2 semanas e me fez questionar tudo o que sei sobre tempo e comunicação. Recebi uma ordem judicial para recuperar o histórico de chamadas de uma linha telefônica específica. O número tinha sido desativado há 15 anos, em 2009, e agora estava sendo solicitado como prova em um processo criminal que estava sendo reaberto. O caso envolvia o desaparecimento de uma mulher chamada Renata Silva, que sumiu sem deixar rastros em março daquele ano. Acessei os servidores de backup histórico e localizei os registros da linha. Havia dezenas de chamadas, a maioria para números de familiares e amigos. Mas a última chamada registrada chamou minha atenção. Foi feita em 12 de março de 2009, às 23h47, para o número 190. Polícia. A duração da chamada foi de 1 minuto e 43 segundos. Copiei o arquivo de áudio e o transferi para meu computador, colocando fones de ouvido para ouvir com mais clareza. Apertei o play. A voz de uma mulher, ofegante, quase sussurrando. Alô? Polícia? Por favor, preciso de ajuda. Meu nome é Renata Silva. Estou sendo seguida. Há um homem. Ele está me perseguindo há dias. Ele sabe onde moro. Ele deixou bilhetes. Eu estou com medo. A operadora do 190 respondeu. Senhora, qual seu endereço? Renata deu o endereço completo. Um apartamento no bairro Jardim América. A operadora disse que enviaria uma viatura. Mas então Renata continuou. E o que ela disse a seguir me gelou. Ele vai entrar. Ele tem uma chave. Não sei como, mas ele tem. Ele disse que hoje é o dia. Ele vai me levar. Por favor, se vocês não chegarem a tempo, por favor, digam para minha família que eu lutei. Digam que eu tentei. Houve uma pausa. Um barulho de porta sendo aberta. Renata ofegou alto e então gritou. Ele está entrando. Ele está aqui. Por favor, ele está... A ligação foi cortada. Fiquei paralisado, o coração acelerado. Mas o que me perturbou não foi apenas o conteúdo do áudio. Foi a data. Verifiquei 3 vezes. A ligação foi feita em 12 de março de 2009. Mas segundo os registros do caso que acompanhavam a ordem judicial, Renata desapareceu em 15 de março de 2009. A ligação foi feita 3 dias antes dela sumir. Como isso era possível? Voltei aos arquivos, checando e rechecando. Não havia erro. A data e o horário estavam corretos. O áudio era real, gravado pelo sistema da polícia. Mas ela estava descrevendo seu próprio sequestro 3 dias antes de acontecer. Enviei o áudio para o advogado responsável pelo caso, junto com um relatório técnico. Ele me ligou no dia seguinte confuso. Isso não faz sentido, ele disse. As datas não batem. Alguma coisa está errada. Mas não estava. Eu tinha certeza. Uma semana depois, estava em casa à noite quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi, esperando ser algum tipo de telemarketing. Alô? Silêncio. E então uma voz feminina, baixa, quase inaudível.
Obrigada por encontrar. Reconheci a voz imediatamente. Era a mesma do áudio. Era Renata. Meu sangue gelou. Quem é você? Você ouviu minha ligação. Ela continuou, ignorando minha pergunta. Você a recuperou. Agora ele sabe. Quem sabe do que você está falando? Ele sabe que você sabe. Ele sabe que você ouviu. Cuidado, Tiago. O que você ouviu não deveria ter sido encontrado. Como você sabe meu nome? Gritei, mas a ligação já tinha caído. Tentei retornar para o número, mas a operadora informou que não existia. Verifiquei o registro de chamadas do meu celular. A ligação não estava lá. Era como se nunca tivesse acontecido. Desde então, tenho recebido ligações silenciosas. Sempre de números diferentes, sempre sem registro. E todas as noites, antes de dormir, checo as portas 3 vezes. Porque se Renata conseguiu ligar 3 dias antes do seu próprio desaparecimento, talvez tempo não funcione da forma que pensamos. E se ela me avisou que ele sabe, quem é ele? E o que ele vai fazer agora que eu ouvi aquela ligação? Até agora não sei. Mas todas as noites antes de dormir, escuto o silêncio do meu apartamento e me pergunto, será que ele já está aqui? Bem, amigos, esses foram os 7 relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Qual história te impactou mais? Foi a do Daniel preso na fazenda amaldiçoada? Ou a ligação impossível da Renata? Deixe a sua opinião nos comentários. Lanço vídeos novos toda semana aqui no canal, sempre com histórias que vão te fazer pensar. Se você chegou até o final, muito obrigado pela sua companhia. Agora na tela estou deixando outro vídeo que você vai gostar. Um abraço e nos vemos no próximo relato.